A vitória no Grenal não cura a nossa dor, não cura a nossa dor da eliminação na Libertadores, mas atenua, porque vencer Grenal sempre lava a alma. Vamos lá, gurizada. Vamos para o recorte do meu comentário do jogo do Internacional? Então vamos, mas antes eu quero saber de ti o seguinte. Tu tá tomando multa de trânsito? Eu dependo de dirigir, tu também depende de dirigir. Quantos pontos tem na tua carteira? Será que tu não tá para perder carteira? Será que tem ponto expirando ou tu tá perdendo carteira? Imagina tu ter a carteira suspensa. Imagina, hein? Como é que tu vai fazer? Tua vida pessoal e profissional vai virar um inferno. Calma, tu vai falar com a SOS Multas agora, nesse WhatsApp que tá aqui na tela. Fala com eles agora, sabe por quê? Porque eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, vão avaliar, vão te dizer o que está acontecendo e qual é o caminho que tu tem para seguir. Vão resolver para ti. SOS Multas nesse WhatsApp que está aqui, tá bom? Chama eles. Vamos pro meu comentário. Para tudo aí, vamos lá, vamos falar sobre a vitória do Inter no Clássico Grenal. E cara, e tem tanta coisa para falar, sobre essa vitória. Esse Grenal é tão rico em situações que nós vamos passar aqui um tempão comentando tudo. Primeiro assim, até a substituição do Kudê aos 30 do segundo tempo, resguardando o Inter, o Grenal foi um chocolate por parte do Internacional. Um massacre, um chocolate. Para vocês terem uma ideia, em determinado momento do jogo, eu estava clamando por devolver o 5-0. Evidentemente que é maravilhoso vencer Grenal jogando melhor que o meu rival. O Inter venceu o Grenal e não há quem conteste isso. Não há um gremista que possa contestar a vitória do Internacional. E vou dizer mais, eu tenho certeza que neste momento os gremistas estão aliviados. Porque o que se desenhou nesse Grenal até determinado momento era o Inter aplicar uma sonora goleada, que só não aplicou porque o Inter continua perdendo muitos gols. O Inter foi retumbantemente melhor do que o Grêmio no Grenal. Gurizada, e vou dizer mais. Me surpreendeu até o quanto esse time do Grêmio tem pouca intensidade. Mas o Grêmio não me interessa aqui, interessa o Internacional. O Inter no primeiro tempo fez 1-0, teve outras 3 chances de gol. E o adversário não chutou sequer uma bola em gol. O Internacional teve domínio de todas as ações do meio-campo. O Grêmio não conseguiu articular uma jogada, não teve uma combinação, não teve uma concatenização. O Grêmio não teve uma triangulação. O Grêmio não teve nada ofensivamente no primeiro tempo. O Inter foi dono do jogo, fez o gol com Valência, não deram um pênalti a favor do Inter que deveria ter dado. O Inter perdeu outros 2 gols. O Inter do primeiro tempo era para ter saído com o jogo decidido. E chegou no intervalo, quando chegou no intervalo, eu estava evidentemente feliz pela grande atuação do Inter, pela vitória parcial, mas angustiado, né? Angustiado, porque eu já vi esse filme contra o Fluminense. Há 3, 4 dias. Em que o Inter também venceu o primeiro tempo por 1-0 e dominou o jogo e o adversário não jogou. E aí eu tinha medo do que ia acontecer. E efetivamente o Renato fez modificações no intervalo. O Renato, no intervalo, abriu o time, tirou o jogador mais de marcação de meio campo, o Carbajo, botou Natan, botou Galdino. Ele fez o time ficar mais ofensivo, mas não surtiu para o Grêmio um efeito imediato, ao contrário. O Internacional continuou massacrando, perdeu 1, 2 gols. O Inter fez o seu segundo gol. E eram 20 minutos do segundo tempo e o Grêmio continuava sem ter chutado uma bola sequer no gol. E senhoras e senhores, o cara que vê o 3-2 do placar sem ter visto o jogo, imagina um jogo parelho, que efetivamente não foi. O Grêmio, até o seu segundo gol, tinha única e exclusivamente aqueles 2 únicos chutes a gol, em que o nosso goleiro falhou, e nós tomamos 2 gols. Nosso goleiro falhou 2 vezes, tomamos 2 gols. O segundo gol a barreira até abriu, mas ele também não teve reflexo. Foi muito mal o Rocher hoje. Os 2 gols do Grêmio não tem nada a ver com o jogo. O Internacional continuou no segundo tempo mandando. Mas aí aconteceu uma coisa. O Inter fez o 3-1 antes do Grêmio fazer o segundo gol. O Inter nunca esteve em igualdade do placar, a não ser quando começou o jogo. Aí quando estava 3-2, o Kudê fez uma coisa que para mim foi muito arriscada. Que acabou dando certo porque o Inter venceu o jogo.
Aos 32 minutos do segundo tempo, o Cudê tira o Maurício, bota o Igor Gomes, ele avança um pouquinho o Bustos, mas de forma muito discreta, o Bustos continuou marcando. E o Internacional abdicou de atacar, a não ser em escapadas, que até teve, uma ou duas. Mas o Inter abdicou de estar presente no campo ofensivo. E aí, evidentemente, aos 32 do segundo tempo, o Grêmio assumiu o controle do jogo. O Renato ainda enlouqueceu, botou mais atacantes. O Grêmio assumiu o controle do jogo e nós corremos risco, sim, de um pecado histórico, que seria o Grêmio ter empatado esse jogo. Corremos risco de um pecado histórico, que seria o Grêmio empatado esse jogo. Cedo demais o Cudê fez esse movimento. De qualquer maneira, deu certo. O Inter venceu o Grenal por 3-2. Evidentemente que eu estou feliz pela vitória no Grenal. Evidentemente que eu estou feliz pelo chocolate aplicado pelo Internacional no jogo. Evidente que eu estou feliz pelo meu centroavante ter feito gol em Grenal e ter começado uma recuperação com a torcida, embora tenha perdido outros dois. Eu estou feliz pelo predomínio completo do meu time, pela supremacia no clássico, mostrando que o Inter sim é melhor do que o Grêmio. Não é esporádico, não é circunstancial. O time do Inter é melhor que o time do Grêmio. O time do Inter é melhor que o time do Grêmio. E o Inter tem individualidades melhores que as individualidades do Grêmio. Aliás, começando a falar sobre individualidades. Primeiro, e acima de qualquer coisa, eu vou começar por ele, porque não há referência num período próximo que a gente possa buscar. Talvez tenha que ir lá para trás para ver alguma coisa assim, mas num período próximo não há uma referência de uma atuação individual tão destacada como a do Alan Patrick hoje. O Alan Patrick foi genial no Grenal. Genial no Grenal. Eu geralmente mantenho suspense para as minhas notas, que eu vou dar depois, mas aqui eu já vou dizer, nota 10 para o Alan Patrick. O Alan Patrick fez um Grenal genial. Ele tonteou o time do Grêmio com a sua genialidade. O Alan Patrick foi maestro. O Ener Valencia, que a gente tem bronca por ter perdido os 2 gols lá em cada jogo contra o Fluminense, que a gente tem bronca por ter perdido gols hoje também, mas o Ener Valencia fez um grande jogo, tá? O Ener Valencia fez um grande jogo, ele foi um inferno para a zaga do Grêmio. O Kahneman vai lembrar do Ener Valencia pelas próximas semanas. Uma bela partida do Valencia, fez um gol, foi presente ofensivamente, foi bem o Valencia. O Arangues fez um grande Grenal. Também. O Johnny também. A atuação do Inter foi homogênea. Eu até dizia no começo do segundo tempo que o Wanderson e o Maurício estavam um pouco abaixo. Mas aí o Wanderson faz um golaço e o Maurício faz uma jogada maravilhosa para um dos gols do Inter, naquela arrancada que ele dá um toquinho para o Alan Patrick fazer o gol. Então a atuação do Inter, tirando o Rocher, que teve uma atuação muito ruim hoje, e não é dele isso, claro, ele tem todos os créditos do mundo, mas tirando o Rocher, o Inter teve uma atuação individualmente homogênica, né? Com boas situações, com individualidade se destacando. O Luiz Soares do Grêmio, como é Grenal, a gente fala um pouco sobre o adversário também. O Soares a gente sabe que é um jogador diferenciado, e a gente sabe que dali pode sair alguma coisa como saiu. Ele arma a jogada para o primeiro gol e ele faz o segundo gol de falta. Obviamente que é um jogador extra série, extra classe, que se tiver oportunidades no jogo ele vai fazer a diferença. Só não fez suficiente porque o time dele estava tomando um chocolate. Então assim, eu tô aqui contente, feliz por uma vitória no Grenal, mas com um gostinho ali no fundo, um gostinho amargo por não ter metido um saco no Grêmio. Porque era jogo para ter metido um saco no Grêmio. Era para ter metido 5-0 de novo. Foi um chocolate do Inter. Duvido que haja um gremista que tenha alguma contestação à vitória do Internacional. Duvido. Farid, o César Cidade Dias, o Bagé, eles devem estar todos dizendo agora que o Inter foi melhor e que mereceu vencer. Aliás, devem estar aliviados. Porque a vida do Grêmio hoje poderia ter sido bem pior. O Grêmio poderia ter saído com uma derrota histórica do estádio Beira-Rio. Comemoro também o fato de que o Internacional conseguiu um poder de recuperação, né? De renascer. Eu tinha medo de como é que ia estar o psicológico do Internacional. Lembra? A gente falava sobre isso? O anímico do Internacional. E graças a Deus estava tudo bem. O Internacional estava motivado,
estava compenetrado, estava envolvido, estava animado e teve envolvimento com o jogo o tempo todo. Inclusive quando o Kudê recuou o time, para tentar segurar o resultado a partir dos 32 minutos do segundo tempo. Grande empenho dos jogadores, uma boa condição física, nós terminamos bem o jogo fisicamente também, e as coisas, graças a Deus, aconteceram. 3 pontos fundamentais na tabela de classificação. A vitória no Grenal não cura a nossa dor da eliminação na Libertadores, mas atenua, porque vencer Grenal sempre lava a alma. Vencer Grenal sempre lava a alma. A nossa alma está machucada. A nossa alma colorada está muito machucada, mas está lavada. Está lavada. Porque nós demos um senhor chocolate no Grêmio, no estádio Beira-Rio, e ganhamos o clássico Grenal. Senhoras e senhores, vamos lá, vamos começar a trabalhar nesse vestiário, vamos começar a conversar